Olá, estudantes! Durante muito tempo você aprendeu que existem apenas 4 operações fundamentais da matemática. Mas a partir dessa aula, você vai aprender que não é exatamente assim, pois eu vou apresentar para vocês uma operação chamada potenciação. Então, para ajudar no entendimento dessa nova operação, nós vamos recorrer à ajuda de um conhecido amiguinho nosso, Ninja. Como todos devem estar lembrados, esse nosso amiguinho, ele tem a capacidade de criar cópias, clones de si próprio. Vamos ver os clones dele? Observe que matematicamente, o que a gente constata? Que desse momento inicial que a gente chamou de momento zero, ele passou para o segundo momento, ele se duplicou. Então desse primeiro momento para o segundo momento, ele se duplicou mais uma vez, resultando em 2 vezes 2, que é 4. Um fenômeno parecido ocorreu do segundo para o terceiro momento. Aquele valor anterior foi duplicado, então nós tínhamos 2 vezes 2, que é 4, agora vezes 2, que é 8. O fenômeno voltou a se repetir, ele se duplicou mais uma vez, resultando do terceiro para o quarto momento em 16 clones, que se duplicaram novamente, se duplicaram a quinta vez, vamos falar assim, e resultaram em 32 indivíduos. O que nós devemos observar aqui? Observe que esse número 2, ele se multiplicou uma certa quantidade de vezes. Então nós podemos dizer que o 2, que se repetiu algumas vezes, é uma base. E quantas vezes ele se repetiu? Ele se repetiu em 5 ocasiões. Nós podemos dizer que essa quantidade de vezes que ele se repetiu é um índice. Olhar esse número, 2 elevado a 5, que é a pronúncia, é como se eu estivesse dizendo: o personagem se duplicou em 5 ocasiões. O mesmo ocorre aqui no 2 vezes 2 vezes 2. Nós temos aí uma base, que é 2, que se repete. Quantas vezes ela acontece? Quantas vezes surge o número 2? Ele surge em 4 ocasiões. Eu estou dizendo, de certa forma, que o personagem, até esse ponto, se duplicou em 4 ocasiões. E assim por diante. Deve ter percebido, nesse momento aqui, o 2, ele surge em 3 oportunidades. Eu digo 2 elevado a 3. E nesse próximo, ou nesse momento anterior, o 2, a base 2, surge 2 vezes. Ou seja, eu digo 2 elevado a 2. Agora uma observação interessante. Observe que no quinto momento, o personagem se duplicou em 5 ocasiões. No quarto momento, o personagem se duplicou em 4 ocasiões. No terceiro momento, em 3 ocasiões. E no segundo momento, 2 ocasiões. Isso vai permitir que a gente não precise desenhar o personagem cada vez que a gente quiser contar a quantidade de clones que surgiram. Ficou bem simples deduzir agora quantos clones nós teríamos no oitavo momento. Pensa um pouco sobre isso. O mesmo serve para o 10º momento. Pensa um pouco sobre isso também. Se você deduziu que no oitavo momento ele se duplicou em 8 oportunidades, ou seja, um número que pode ser pronunciado como 2 elevado a 8, você acertou. O que seria 2 elevado a 8, pelo que a gente aprendeu até aqui? Seria 2 vezes 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 2. Eu não preciso falar isso, repetir isso, essa quantidade de vezes. Basta eu dizer 2 elevado a 8. Fazendo a conta corretamente, você vai perceber que no oitavo momento, esse personagem vai ter se duplicado até chegar a 256 indivíduos. Situação parecida no 2 elevado a 10. Você não precisa pronunciar essa quantidade de números. Basta você saber que 2 elevado a 10 é 1024. Você tem apenas que fazer a multiplicação sucessivamente. Portanto, você deve estar atento que a partir de agora vai ser muito comum você se deparar com números
nesse formato que temos aqui na tela. Nesse formato de número, nós temos um número pequeno que vai lá em cima, sempre à direita, chamado expoente. E nós temos um número maior chamado base. Como vocês observaram, esse número ele resume uma multiplicação entre fatores. Então esses números que se repetem são chamados fatores. Nesse estilo de algarismo, nesse estilo de operação, obviamente você terá também o resultado ou produto. São duas formas de nós nos referirmos ao objetivo que nós queremos chegar: resultado ou produto. Esse formato de numeração é chamado de potência, o que nos leva à operação de potenciação. Então, bastante atenção: quando você tiver base, expoente, fatores e resultado, você terá uma potência, e a potência nos leva à operação de potenciação. Ou seja, uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Talvez nesse momento você esteja se perguntando por que usar a operação de potências para representar números, sendo que você já conhece formatos que para vocês são muito mais comuns e fáceis de ser manipulados. Tenha em mente que as potências são usadas com bastante frequência para representar algarismos ou numerais muito grandes, como por exemplo a distância entre o Sol e a Terra, ou a dimensão de objetos muito pequenos, como por exemplo um átomo de hidrogênio. Tudo isso exige o uso de muitos algarismos, e as potências facilitam bastante a manipulação desses números. E tenha em mente que daqui em diante essas operações vão ficar muito mais frequentes para vocês. Portanto, garotos, aguarde as próximas aulas para que a gente possa se aprofundar muito mais nesse novo e desafiador conteúdo. Um grande abraço e até breve.